Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. Olá, eu sou Carlos Matos, o agroatimista de hoje vai conversar com o Dr. Geraldo Eugênio, ex-secretário de Agricultura de Pernambuco, ex-diretor de inovação da Embrapa, um pesquisador, um nome referência nacional e do Nordeste, né, que conhece profundamente a realidade agrícola do Nordeste. Nós vamos falar sobre os potenciais e os desafios do agronegócio no Nordeste, nas mais diversas cadeias produtivas. Então é com muito prazer que eu recebo aqui o Geraldo Eugênio, que está na Universidade em Pernambuco, conversa conosco aqui. Tudo bem, Geraldo? Fico muito contente em poder falar com você e com o grupo e toda a audiência, principalmente em se tratando de um tema tão relevante para nós como é a nossa agricultura. Sim, então, Geraldo, conversarmos sobre esse desafio. Nós somos amigos, temos trabalhado juntos para ver esses gargalos que a agricultura do Nordeste tem. E você tem sempre uma ótica. Eu soube que você participou agora, no último dia 25, de um encontro de produção de leite em Pernambuco. Tem participado de eventos importantes no Nordeste. Falando sobre os desafios de demandas tecnológicas hoje, para as diferentes cadeias produtivas, como é que você vê, o que é que você passa para nós de informação? Opa, olha, Carlos, isso daí realmente é um tema um tanto complexo, porque cada cadeia realmente tem sua especificidade, né? Mas o que nós estamos vendo, por exemplo, vamos começar pela nossa pecuária, né? Pecuária de leite, por exemplo. Nossa pecuária de leite, a gente começa a ver, sentir na pele um afunilamento para um número menor de produtores, mais produtores que estão mais qualificados. Não necessariamente vai haver exatamente uma redução da produção de leite, pelo contrário, a tendência é um aumento da produção de leite, mas como você havia falado, esta semana eu estive numa cidade de São Bento do Una, aqui em Pernambuco. São Bento é no agreste meridional do estado e se caracteriza por duas cadeias produtivas. Uma é a avicultura e a outra é a pecuária de leite. E por incrível que pareça, pude bater papo, entrar em contato, ouvir e ver quais são as aspirações de vários produtores pequenos, mas com produtividades acima de 20 litros, 20 quilos de leite dia no seu plantel. Isso daí não são pessoas extremamente, diria assim, bem-sucedidas do ponto de vista financeiro. Não, são produtores simples. Em outras palavras, nós temos realmente um movimento que nem sempre a gente consegue detectar que ele está existindo. E neste sentido, por exemplo, associado a essa produção de leite na região, que não é o caso lá, mas basicamente em todo o Nordeste, nós temos alguns passos que foram dados. O primeiro deles foi a qualificação da genética. Os nossos plantéis hoje são bem melhores, são mais qualificados, a reprodução é muito mais assistida e, principalmente em relação à alimentação animal, nós tivemos uma grande escola, que foi a nossa último ciclo de seca, de 2012 a 2018, em que fez surgir uma nova cadeia produtiva no Nordeste, que é a de alimento animal. Então nós vimos de uma hora para outra ser valorizado o feno, o silo, a intensificação do plantio da palma, onde realmente se deve e continua sendo, avançando nisso. Então isso foi muito importante, porque o exemplo mais claro é o Ceará, e nós vimos que no estado do Ceará, durante este ciclo de seca anterior, não houve queda na produção de leite. Alguns estados, como Pernambuco, sentiram nos primeiros 2 anos, mas puderam se recuperar fortemente logo após. Então, isto significa que este esforço de fazer com que, por exemplo, a cadeia produtiva do leite seja intensificada e passe a ter realmente, índices técnicos e técnicos realmente de uma outra forma, e não permanecermos naquele achar que 10 quilos de leite por dia é alguma coisa que se recomende, não é. Esse é o primeiro ponto, né? Associado ainda a isto, nós temos algo que se aplica a várias cadeias produtivas, que é o uso eficiente da água. Água, é claro que todo mundo passa a saber de quão nobre ela é,
e que não pode ser exatamente perdulário no uso da água. Então, nós vamos encontrar pequenos, relativamente pequenos pecuaristas, que não são apenas hoje pecuaristas, mas também são agricultores. Então, contam com seu milho irrigado, contam com sua palma irrigada por gotejamento, conta com novos materiais introduzidos no sistema de produção animal. Então, tudo isso é uma coisa relevante, né? Uma outra cadeia realmente que se destaca extremamente de forma interessante é a fruticultura irrigada, né? Você conhece muito bem o Nordeste, conhece os avanços que nós tivemos todos em quase todos os estados. O Ceará também é um grande exemplo disso. Mas hoje nós temos hoje uma cadeia produtiva de frutas tropicais consolidadas, e principalmente no caso da uva, da manga, do melão, dos citros, né? E de vários outros produtos em nível um pouco mais reduzido. E não é à toa que a gente pode dizer de forma muito clara que cadeias produtivas como a da uva, na região do São Francisco, a de melão, aí entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, estão tão bem qualificadas como qualquer outra área de produção do mundo. A tendência, realmente, eu digo, é um passo à frente, e não é à toa, por exemplo, que a vitivinicultura aqui do São Francisco tem procurado estabelecer alianças com as principais empresas de melhoramento genético de uva no mundo inteiro. Então, hoje já não vai se esperar que apareça um novo material a cada 15 anos, porque os materiais modernos estão sendo testados aqui simultaneamente, e aqueles que se destacaram irão para o mercado no Ah, próximo ano ou daqui a 2 anos. Então, isso daí realmente é uma coisa extremamente importante, né? No caso da cadeia produtiva da uva. sim, E perfeito. isso se aplica também à manga. Tá A bom. manga, nós temos também uma E- situação em Então, que então eu vou chamar o intervalo, Geraldo. Foi bom você falou aí sobre a cadeia do leite, sobre a cadeia da fruticultura, duas cadeias muito importantes. E vamos no próximo bloco falar um pouco sobre novas cadeias produtivas que vão surgindo com potencial para o Nordeste. Até já! Estamos de volta com Geraldo Eugênio, doutor Geraldo Eugênio, que é uma das autoridades em pesquisa e inovação no Nordeste, foi diretor da Embrapa e secretário de Agricultura de Pernambuco. Então, Geraldo, nós falávamos sobre as cadeias produtivas de leite e fruticultura, mas vão surgindo novas cadeias produtivas, um novo horizonte para até produtos básicos que nunca se imaginou que fosse crescer o consumo mundial, como batata doce, né? A área de grãos também cresce fortemente no Nordeste, no Piauí, no Matopiba, ali a região toda do Maranhão e Piauí. Mas falando sobre batata doce, o que é que você tem visto aí, como é que esse segmento tem crescido, você tem acompanhado, quais são as demandas de inovação? Eu tive há pouco tempo no Peru, fiquei impressionado com mais de 3 mil tipos de batata. Inclusive a batata inglesa não é inglesa, é peruana, nasceu lá, no Peru. E nós somos grandes consumidores de batata inglesa no Nordeste. E a batata doce, ela não tem ainda um trabalho forte de marca, mas o mercado mundial hoje compra bastante. O que é que você tem de novo para nos apresentar dessa cadeia? essa é uma cadeia extremamente interessante, porque, não é, Carlos, nós que somos nordestinos, crescemos, eu digo, comendo batata doce, inhame, macaxeira, né? E eu lembro bem que há uns 15 anos atrás, eu estava nos Estados Unidos como professor, no Texas, e perguntei para ele, Dr. Pike, como é essa questão da batata doce aqui? E o Dr. Pike me falou à época, disse, Geraldo, é uma coisa interessante, a batata doce é um produto que todo mundo come e ninguém diz que come, isto é, ninguém consome, né? Porque é como se fosse uma cultura que hoje nós consideramos negligenciada, eu digo, uma cultura de pessoas humildes, de pessoas pobres, né? E o que é que ocorreu de lá para cá? Vamos agora fazer um paralelo. De uma hora para outra, porque foi num tempo relativamente curto, o açaí deixou a Amazônia e se tornou um produto mundial. Hoje ninguém questiona que em todo e qualquer local do mundo que você vá, nas cidades mais ricas e nos locais mais sofisticados, vai sempre ter
uma loja de açaí. E neste percurso chega exatamente essa nova fase da sociedade, valorizando realmente a cultura física, a saúde, o bem-estar, a movimentação. E aí é que se descobre que a batata doce realmente tem propriedades absolutamente fantásticas do ponto de vista nutricional, principalmente para aqueles que estão a risco de consumir realmente a sacarose e outros açúcares, né? E de uma hora para outra também a batata doce passa a ser um produto top, principalmente entre os jovens. Então, primeira lição, nós temos um produto nobre entre nós, é um produto sul-americano, de fato, né? A origem dela também são nos Andes peruanos, mas nós temos uma grande diversidade aqui e encontramos nas nossas feiras realmente uma grande quantidade de batata doce. Então, é uma cadeia que merece uma atenção, não apenas para o uso interno, mas para o uso externo, para a venda no mercado exterior e para o processamento. Nós processamos muito pouco da batata doce, mas eu acredito realmente que dá para ser trabalhado de forma mais intensiva isto. Inclusive, levando-se em consideração que não há resíduo. Qualquer sobra, aparentemente, do uso humano da batata doce vai ser muito bem empregado na alimentação animal. Sim. Essa é a questão em relação a essa cultura, Carlos. Certo. Agora, falando aí já do futuro, o que é que a gente pode enxergar nesses próximos 10 anos? O que é que começa um trabalho, o Ministério do Desenvolvimento Regional, começa um trabalho nos polos, aqui tem 17 polos no país, a Serra da Ibiapaba aqui foi agora eleita como um polo prioritário para a política de agricultura irrigada. Quais são assim, as cadeias que você enxerga, alta competitividade do Nordeste, que vão crescer? Eu vejo que na fruticultura, algumas culturas se consolidou um trabalho, mas em outras ainda não. Uva, por exemplo, nós temos uma produção importante nacional, mas para exportação é muito pouco, quase nada. Como é que você enxerga aí esses 10 anos para frente? Olha, nesse caso eu enxergo primeiro. Nós temos que ter um projeto, e eu digo, o Coalizão Agro realmente tem trabalhado muito isso, no sentido de valorizar certas situações. Vamos colocar a Ibiapaba como exemplo, né? A Ibiapaba se tornou, para mim, um grande modelo, não apenas de teste, mas de demonstração de que tecnologias refinadas podem ser realmente adaptadas ao Nordeste com sucesso. A floricultura foi um caso. Mas nós temos um mercado internacional aí ávido em produtos como aquilo que nós falamos, que é a batata, e em produtos como os temperos, né? Os grãos de não gramíneas, os que nós chamamos hoje aqui de pulses, como é o caso do grão de bico, não é? O grão de bico é um produto internacional e altamente adaptado a situações de clima como a Chapada do Araripe, como a Chapada do Apodi, como a Chapada da Ibiapaba. Então, isto aí está o caminho aberto para este novo alinhamento com o mercado internacional e alinhamento com uma demanda mais qualificada no Nordeste, nacional também. No Nordeste tem alguma região produzindo grão de bico? Temos alguns testes aqui na Chapada da Ibiapaba, né? Mas muito pouco, Carlos. Aí, por que eu digo muito pouco? Porque nós temos uma Ásia onde o grão de bico realmente não é como para nós algo que a gente só consome eventualmente em saladas. O grão de bico, nesses bilhões de irmãos que nós temos da Ásia, é um produto nobre, porque em muitos casos é o substituto da carne, como vários outros leguminosas, já que o consumo de carne é muito menor, ou por motivo religioso, ou por outro motivo. Então, é um produto nobre. E é nobre quando a gente vê o preço dele aqui nos nossos supermercados. Então, na minha opinião, nós teríamos que ter um trabalho intensivo, a começar do grão de bico, mas com várias outras culturas dessas, onde nós temos certeza de que há comprador e há mercado para tal. É bom até que você falou do Coalizão Agro. Eu queria convidar os nossos telespectadores para o encontro que vamos ter dia 22 e 23 de maio em Limoeiro do Norte, no IFCE, com a presença do Dr. Geraldo Eugênio, que vai coordenar um painel sobre o Coalizão Agro, com foco em 3 cadeias produtivas: leite, banana e camarão.
Mas acho que, Geraldo, era muito bom que nós pudéssemos tratar de cadeias emergentes, cadeias que pudessem se desenvolver. Veja que o Ceará tem uma cadeia da castanha de caju que abastece o mundo e que acho que grão de bico poderia ser uma possibilidade a ser analisada, aproveitando essa expertise no mercado de acessar os principais mercados mundiais. Então, nós vamos para o terceiro bloco, falando um pouco sobre esses potenciais dessas cadeias produtivas e que aquilo que é realmente possível de ser desenvolvido nos polos de produção no estado do Ceará. Até já! Estamos de volta com o Dr. Geraldo Eugênio, ex-secretário de Agricultura de Pernambuco, também foi diretor de inovação da Embrapa, um pesquisador que conhece bem o mundo e os potenciais que nós temos para fazer do Nordeste uma grande potência. Aliás, nos últimos 20 anos foi muito surpreendente tudo o que aconteceu no Nordeste. Nós que éramos patinhos feios, passamos a liderar muitas cadeias produtivas, né, Geraldo? Mas voltando para o tema inovação, né? A Embrapa você tem um papel importante, e a Embrapa foi responsável pelo Cerrado brasileiro, com grandes inovações. Você teve o privilégio de conviver com grandes nomes que dirigiram essa política de inovação no Brasil. Como é que está sendo conduzido esses potenciais para o Nordeste? Quais são... O caminho é mais para remover gargalos tecnológicos das cadeias produtivas existentes ou novas cadeias produtivas vão surgir? Como é que você enxerga? Olha, Carlos, na realidade a tendência é o surgimento de novas opções. O estado do Ceará, por exemplo, e aqui Pernambuco também, foram dois estados que se destacaram nos últimos anos por tratar de forma intensa essa questão da transição energética, né? Combustíveis de baixo carbono, biocombustíveis, hidrogênio verde, metanol. E olha bem, quando a gente vê isto, às vezes se esquece de que realmente tudo isso tem como base realmente biomassa. Você tem que ter uma produção de biomassa capaz de sustentar realmente um movimento desse. E nós estamos realmente, eu digo, de certa forma, negligenciando isso. De como otimizar algumas áreas nossas capazes de produzir biomassa para destinar exatamente a esta situação das novas cadeias produtivas da transição energética. Nós estamos bem qualificados em alguns pontos, portos, uma infraestrutura viária razoável, eu digo aeroportos, já com um certo nível de atuação, não é? Intensidade de voos, mas nós temos que ter, além de tudo isso, temos que ter matérias-primas, porque não dá para você realmente, eu digo, transportar de longas distâncias grãos ou palha ou qualquer outro coproduto para gerar realmente um combustível. Geraldo, mas verde. a gente começa a ver que tem vários Nordestes e que tem vários caminhos para a agricultura. O Ceará ele tem uma restrição grave de água, então o caminho de intensificar para uma agricultura de alto valor agregado é um caminho que tem se buscado. Por exemplo, desenvolver uma agricultura para biomassa no Ceará é um desafio, porque nós acabamos de ver o oeste da Bahia, teve uma apresentação agora no Coalizão Agro, onde eles mostraram que a Bahia está irrigando 50 mil novos hectares por ano. O Ceará todo tem 80 mil. Então, a primeira indústria de etanol está chegando lá agora. Mas essa é uma agricultura, eu diria, de alta tecnologia, de baixa renda e de baixo impacto social, porque é muito mecanizada. Então, diferente, por exemplo, de uma cadeia do leite, que gera muito impacto social, que ela gera emprego na cadeia inteira. Então, acho que nós vamos ter que separar a agricultura de alto valor agregado, uma agricultura mais intensiva e mais de commodity, né? Que é essa de biomassa. Como é que essa de biomassa você acha que vai... o etanol, por exemplo,
Está dentro desse espectro do que você está colocando de geração de energia? Eu digo, isso daí é importante, essa chamada que você deu, para a gente realmente distinguir exatamente essas duas situações. Mas vamos fazer uma observação rápida apenas sobre essa questão da transição energética e dentro dela realmente o que é o etanol. O etanol realmente ele entra de uma forma extremamente virtuosa nessa discussão, primeiro porque ele se tornou realmente um produto de primeira linha na matriz energética nacional. Segundo, porque nós temos aqui no Nordeste uma situação em que do Rio Grande do Norte a Sergipe há uma concentração realmente de indústrias do setor sucroenergético, que realmente isso vai adicionar, vai agregar valor a elas, não é? Mas, de fato, quando nós falamos realmente da transição energética, a gente não está falando de pequena produção, a gente está falando de escala, que você não pode sequer pensar em ter disponibilidade de energia, por exemplo, para a aviação, se você trabalha com poucos milhões de litros, de maneira alguma. Agora, no caso oposto, aquele diferente, pequeno e média propriedade, e você chamou a atenção, nós temos uma outra situação realmente extremamente relevante. É de intensificar, eu digo, a disponibilidade de tecnologias atuais a este pequeno e médio produtor, seja ele realmente da pecuária ou da agricultura irrigada. E vamos ao caso, Carlos. Nós temos uma precipitação aqui na nossa região central entre 500 e 700 milímetros, o que significa 500 a 700 litros por cada metro quadrado de área, né? Nós temos, não de forma intensiva nem ampla, como é o caso do Guarani ou Walter do Chão, vários bolsões de aquíferos. Nós temos alguns rios que são intermitentes, mas dá para se trabalhar realmente de uma forma mais adequada o uso eficiente dessa água. Então, agregarmos a isso tecnologias como sensores, irrigação qualificada. Esse tema realmente é muito importante. Agora, Geraldo, é extremamente viável. Eu queria que, nesse bloco, que você falasse um pouco ainda sobre os sistemas intensivos de produção. O que é que tem se conseguido de avanço nisso? Eu vi essa semana uma reportagem do cacau com um plantio com 5 vezes mais planta do que se plantou há 20 anos atrás. O que é que está se caminhando? O que é que há de forte hoje nos sistemas de produção? Nós temos 1 minuto para concluir. Eu gostaria que você colocasse um pouco sobre esse assunto. Na realidade, o que o cacau fez, Carlos, foi exatamente aprendendo com a manga. Sim. A manga realmente há 30 anos atrás era 11 por 10. Hoje realmente é basicamente 3 por 2,5. Quer dizer, você quadruplicou o número de plantas por hectare. Eu digo agora, obviamente, tem o ponto de dizer que você, ao colocar mais plantas, você tem que ter água suficiente e o nutriente. E realmente houve uma domesticação do sistema de produção intensivo, tem havido, onde cada planta é tratada como uma unidade e não realmente um pomar como um todo. Então, isso que o cacau fez nas regiões mais úmidas é feito aqui realmente na nossa região semiárida e vai ser a tendência. Sim. Então, isso acontece na pecuária e na agricultura. Eu acho que um tema importante que você colocou, e comentando sobre Pernambuco, é essa verticalização. Quer dizer, o pecuarista precisa que ele seja agricultor também, para converter bem, para desenvolver essa região. Então, nós vemos no caju também, começou com 200 plantas, já tem experiência com 800 plantas. Acho que esse é um tema que nós vamos ter que discutir o programa só sobre intensificação do sistema de produção. Quero lhe agradecer, Geraldo, muito importante as informações que você nos trouxe. Obrigado pela sua gentileza de estar conosco. O Agrootimista fica por aqui. Até o próximo programa, onde nós vamos tratar de novos temas. Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio.